Eu não te quero mais. Arrume suas coisas e suma até amanhã. Com essa única declaração fria, o ar na sala de estar à meia-noite deveria ter congelado. Diante de mim, uma mulher estranha com um batom vermelho berrante se agarrava ao braço do meu marido como um troféu. E ao lado dela, meu marido, Eduardo, concordando com satisfação. Ela nem sequer pode me dar um filho e não agrega em nada. Isso é o melhor a se fazer. Palavras inacreditáveis como essas foram ditas casualmente naquele espaço surreal. No entanto, eu, a pessoa que acabara de receber essa sentença irracional, não derramei uma única lágrima. Apenas desenhei uma caneta silenciosamente sobre os papéis do divórcio empurrados na minha frente. Mas, naquele momento, nenhum deles, sorrindo com desdém diante de mim, poderia saber, a partir do instante em que me descartaram como um fardo inútil, a vingança silenciosa, que explodiria suas próprias vidas em pedaços, já havia começado. Os ponteiros do relógio tinham acabado de passar das 23. A mesa de jantar, feita do meu mármore favorito, que eu polia sem falta todos os dias, agora tinha um único conjunto de papéis de divórcio jogados sem cerimônia em seu centro. Aposto que você está chocada, se perguntando o que é tudo isso, disse meu marido, Eduardo, com a voz repugnantemente alegre, como a de um homem que acabara de ter um grande sucesso. Aos 37 anos, ele havia sido recentemente promovido ao cargo de vice-presidente em sua empresa na Faria Lima, um sonho de longa data. Talvez por causa disso, ele se tornara mais cheio de si do que nunca. Uma arrogância condescendente agora, permanentemente gravada em seu rosto. Pressionada firmemente contra o lado de Eduardo, estava uma mulher de aparência chamativa, provavelmente na casa dos 20 anos. Uma bolsa de grife de luxo estava em seu colo. Seu perfume doce e enjoativo preenchia a sala silenciosa. Sinto muito, senhora Almeida, disse a mulher que se apresentou como Jéssica. Mas o Eduardo insistiu que quer construir uma nova vida comigo. Embora ela falasse palavras de desculpa, seus olhos estavam cheios de um claro sentimento de superioridade e desdém por mim. Algumas pessoas simplesmente não conseguem competir quando um verdadeiro casal de sucesso se junta. Não é? As palavras de Jéssica, seguidas por uma risadinha, eu simplesmente a encarei em silêncio. Um verdadeiro casal de sucesso. Essas palavras, no passado, teriam sido uma lâmina afiada cravando meu coração profundamente. Perdi meus pais em um acidente repentino quando era criança e cresci sendo passada de casa em casa entre parentes. Aonde quer que eu fosse, era tratada como um fardo indesejado, sentindo-me pequena e deslocada. Ainda assim, estudei desesperadamente. Ganhei uma bolsa de estudos e fui para a faculdade. Eu me matei de trabalhar para finalmente alcançar uma vida normal e feliz, um lar acolhedor. Era isso que meu casamento com Eduardo deveria ser. A Jéssica está certa. Conexões são o que importa. Afinal, intrometeu-se a sogra com uma voz estridente, recostada no sofá. Ela sempre fora uma pessoa estranhamente obcecada por status social e aparências. Uma garota sem família, sem berço. Ela não agrega em nada. Pensar que meu filho se casou com uma mulher que é uma completa desconhecida foi uma desgraça pro nome desta família. Desde o início do nosso casamento, ela atirava tais palavras em mim sem pensar duas vezes. Eduardo, que inicialmente me defendia, teve uma mudança drástica de atitude ao subir na carreira. Ele começou a me ignorar com um estalar de língua quando eu falava. E seus ataques de raiva por coisas triviais se tornaram uma ocorrência diária. Ultimamente ele vinha ficando fora até tarde da noite, como hoje. Uma mulher de boa família com conexões como a Jéssica é mais adequada para estar ao meu lado agora. Não, mas ninguém como você. Você entende, certo? Eduardo me olhou de cima a baixo com olhos frios, como se olhasse para um móvel velho e indesejado. Além disso, você não tem família para onde voltar, ninguém para te apoiar. Você não tem nada, você é uma mulher vazia. Quando eu parar de te sustentar, você não será capaz nem de sobreviver. Vou cobrir o depósito de segurança deste apartamento, então apenas assine os papéis e saia. Ouvindo suas palavras, percebi que meu coração havia se tornado completamente, quase perturbadoramente, frio. Não havia tristeza, nem raiva, nem mesmo desespero. Havia apenas uma resignação silenciosa, uma confirmação final. Então essas pessoas são realmente tão irrecuperáveis. Vendo meu silêncio, os três pareceram interpretar mal, pensando que eu estava chocada demais para falar. Bem, ande logo e assine, insistiu minha sogra, batendo as unhas na mesa. Tenho certeza que você não tem para onde ir, mas seu tempo nesta casa acabou. Eu expirei lentamente e peguei a caneta esferográfica da beirada da mesa. Sem hesitar,
escrevi meu nome suavemente e assinei os documentos. Então empurrei silenciosamente os papéis de volta para a frente de Eduardo. Hã? Eduardo soltou um som de espanto com minha ação inesperadamente rápida. Ele esperava que eu chorasse e implorasse para ele ficar? Lentamente levantei a cabeça e olhei para cada um de seus rostos, um por um. Como desejam, eu vou desaparecer. Minha voz estava surpreendentemente baixa e clara, até para mim mesma. Naquele instante, o ar na sala de estar pareceu congelar. O sorriso triunfante de Jéssica se contraiu ligeiramente e minha sogra franziu a testa com uma expressão cansada. Mas Eduardo rapidamente desdenhou. Hã? Não se faça de durona. Você estará perdida na rua em breve e perceberá o quanto precisava de mim. Ele disse isso e guardou arrogantemente os papéis do divórcio em sua cara pasta de grife. Observando seu rosto triunfante, sorri silenciosamente para mim mesma. Sim, adeus, Eduardo. Você pode não saber, mas eu não sou o tipo de mulher que simplesmente aceita a derrota em silêncio. Você logo aprenderá isso até a medula dos seus ossos, porque a vingança silenciosa e calculada que venho preparando meticulosamente já entrou em sua fase final. O quão intensamente eu ansiava pelo que considerava uma família calorosa, Eduardo, mais do que ninguém deveria saber. É provável que seja por isso que ele pôde proferir palavras tão cruéis com tanta facilidade. Meus pais faleceram em um súbito acidente de carro quando eu tinha apenas 6 anos. A mesa de jantar quente e cheia de risadas, o cheiro suave da minha mãe, a mão grande do meu pai, coisas que eram garantidas até ontem, escorregaram para sempre pelos meus dedos, acompanhadas pelo som penetrante das sirenes. Minha vida a partir de então foi tudo menos tranquila. Tendo perdido minha família, fui passada entre parentes. Aquela menina vem de novo. Mal temos o suficiente para nós. Deveriam apenas colocá-la em um orfanato. Cresci sempre ouvindo os sussurros cortantes dos adultos por trás das portas fechadas de quartos mal iluminados. Eu sou uma presença indesejada e um fardo. Aquela realidade fria e cruel plantou uma raiz profunda e escura chamada solidão no meu jovem coração. É por isso que trabalhei tão desesperadamente para não ser um incômodo para ninguém. Conciliei vários empregos de meio período enquanto estudava furiosamente, recebi uma bolsa de estudos para ir para a faculdade e lutei muito para encontrar um emprego durante uma crise econômica, conquistando uma vida independente com minhas próprias mãos. E no final daquele esforço de suar sangue, a felicidade modesta e comum que finalmente alcancei foi meu encontro com Eduardo e nosso casamento. Quando nos conhecemos, Eduardo era um jovem verdadeiramente gentil e sincero. Quem se importa se você não tem paz? Isso é prova de que você se esforçou muito por conta própria, Isabela. De agora em diante, eu serei sua verdadeira família. Você não precisa mais chorar sozinha. Na noite em que ele me pediu em casamento, em um restaurante com vista para o horizonte de São Paulo, ele segurou minha mão com força e eu não vi falsidade em seus olhos. Eu assenti, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Com este homem, eu poderia construir um lar acolhedor, não importando as dificuldades que enfrentássemos. Eu acreditei nisso do fundo do meu coração, sem uma única dúvida. No entanto, essa ilusão fugaz começou a desmoronar com um estrondo no dia em que fomos encontrar seus pais para o anúncio do casamento. Nossa, você não tem pais! E foi passada de parente em parente pessoas que nem conhecemos. Que pena! Mas há muitas moças de famílias muito melhores para o nosso Eduardo. Sua mãe me olhou de cima a baixo enquanto eu estava ali, nervosamente curvando a cabeça pela primeira vez, e então soltou um longo suspiro. Para minha sogra, que vinha de uma longa linhagem de proprietários de terras no interior de São Paulo e era uma fervorosa crente em status social. Eu, uma órfã, sem conexões, não era nada mais do que uma Zé Ninguém. Uma garota sem família não tem noção. Até o seu jeito de falar revela sua falta de berço. Essa se tornou sua frase favorita para se dirigir a mim. Sempre que eu visitava a casa deles para feriados, nem sequer era autorizada a me sentar, forçada a trabalhar como uma empregada. E no meio das reuniões de família, ela continuava: essa garota é realmente inútil. Não tem jeito, dada a sua origem, me tornando motivo de chacota para todos os parentes. Ainda assim, nos primeiros anos, Eduardo me defendia dizendo: não se preocupe com o que minha mãe diz. Eu te amo. A única razão pela qual pude suportar todo o assédio cruel foi que ele estava do meu lado, mas a maré virou decisivamente depois que Eduardo foi promovido a vice-presidente aos 35 anos com uma velocidade sem precedentes. Com um cargo importante, ele começou a se associar com executivos da empresa
e presidentes de empresas, clientes e gradualmente ficou obcecado com seu próprio status e aparência. Como esposa de um VP, você precisa se vestir melhor. Você parece tão desleixada. Uma mulher como você, sem parentes influentes, é um completo passivo para minha carreira. As palavras que saíam de sua boca antes que eu percebesse tornaram-se idênticas às de sua mãe, me tratando como um ser humano de classe inferior. Chegar tarde em casa todas as noites se tornou a norma. Se eu o esperava por preocupação, ele estalava a língua. Você está me vigiando? Que irritante. Por outro lado, se eu ia para a cama primeiro, ele estalava a língua em descontentamento. Eu chego em casa exausto e não há ninguém para me receber na porta. A menor coisa que o desagradava resultava em ele batendo portas e me dando o tratamento do silêncio por dias. Esse tipo de abuso emocional insidioso se tornou parte da vida diária. Não haja como se fosse grande coisa quando você vive do dinheiro que eu ganho. Você é uma ralé que nem consegue sobreviver sem mim. Essa era sua frase de efeito para me encurralar mentalmente. E o golpe final em nosso relacionamento foi a sombra de outra mulher. O cheiro enjoativo de perfume, que não era o meu, vindo de suas camisas descartadas. O zumbido constante de notificações em seu smartphone. Quando o questionei, ele apenas ria, dizendo: "É para o trabalho. É um mundo que você, com sua vida protegida, não entenderia", e me dispensava. Não demorou muito para perceber que ele estava tendo encontros secretos com sua subordinada, Jéssica. A pessoa gentil que um dia prometeu ser minha família não existia mais neste mundo. Tudo o que restava era um homem de coração frio que vivia apenas para sua própria vaidade e desejos superficiais. Um homem que pisaria na minha dignidade sem pensar duas vezes. No fundo do armário do quarto, soltei um suspiro silencioso. Eu ainda podia ouvir as risadas vulgares dos três na sala de estar. "Ela tá no quarto chorando até não poder mais agora? Tá tudo bem, Eduardo. Apenas expulse aquela garota esquisita. A partir de amanhã, a Jéssica será a senhora adequada desta casa." Ouvindo aquelas vozes sem coração, eu, com o coração desprovido de toda emoção, peguei silenciosamente meu smartphone. Na tela, o horário de chegada agendado da empresa de mudanças que eu já havia contratado brilhava. Sim, riam o quanto quiserem. Esta noite, quando vocês acreditam que roubaram tudo de mim, será a última noite de paz de suas vidas. Do lado de fora da janela, um vento silencioso começou a soprar, como se anunciasse o amanhecer da minha nova vida. Com um barulho rude, a porta do quarto foi aberta bruscamente. Enquanto eu arrumava minhas roupas silenciosamente em uma mala na frente do armário, a presença dos três pairou atrás de mim. O rosto de Eduardo estava ligeiramente corado, talvez por ter começado a celebração na sala, e ele segurava um copo meio vazio de uísque caro. Atrás dele, Jéssica e sua mãe espiavam com sorrisos predatórios. "Já está fazendo as malas? Pelo menos você é obediente. Acho que sua criação te faz arrumar as coisas rápido quando é hora de ir", disse Eduardo, encostado na moldura da porta e tilintando o gelo em seu copo. Como se fosse uma deixa, Jéssica acrescentou com uma voz enjoativamente doce: "Teríamos um grande problema se você deixasse suas roupas velhas e bregas aqui. Então, por favor, certifique-se de levar tudo com você. Preciso encher o armário com todos os meus vestidos novos." Isso mesmo, este quarto já está impregnado com o cheiro de pobreza. Teremos que chamar um serviço de limpeza profissional amanhã e mandar dedetizar o lugar todo. "É isso que acontece quando alguém sem berço pisa em nossa casa", disse a mãe dele, apertando o nariz e soltando um suspiro exagerado na minha direção. Suas palavras foram lançadas sobre mim uma após a outra como espinhos afiados, mas elas não causaram mais uma única ondulação em meu coração. O veneno deles, que uma vez rasgou meu coração em pedaços, agora soava para mim como nada mais do que uma farsa ridícula. Parei o que estava fazendo e me virei lentamente. "Não se preocupem. Levarei cada uma das minhas coisas. Não apenas minhas roupas, mas tudo esta noite. Não faria algo tão incivilizado como deixar minha presença pairar em sua magnífica casa por mais um momento. Podem ficar tranquilos." Minha resposta completamente calma fez Eduardo franzir a testa ligeiramente. Ele esperava que eu estivesse chorando e implorando, e minha atitude deve ter parecido profundamente inquietante para ele. "Hã? Não se faça de durona." Eduardo levantou a voz, tentando esconder sua irritação. "Para onde você acha que uma mulher sem lugar para ir como você pode ir no meio da noite? Você provavelmente encontrará algum motel decadente na periferia da cidade."
certo? Com o meu dinheiro. Ouça, uma vez que você sair desta casa, nunca mais poderá voltar. Não venha chorando para mim pedindo ajuda depois. Chorando para você? Eu soltei uma risada genuinamente divertida. O que você está entendendo mal? Eu estou grata. Finalmente estou sendo libertada deste lugar sufocante. Dos dias de me encolher com seus abusos, suportar o assédio interminável da minha sogra e chorar pela sombra da sua amante. Estou verdadeiramente feliz por estar livre desse drama patético. O que você disse? O rosto de Eduardo mudou de cor. Um homem que se orgulhava de ser da elite, um homem cujo ego era uma montanha frágil, não suportava ser descartado como patético por alguém que ele desprezava. Sua mão segurando o copo começou a tremer de raiva. Jéssica imediatamente deu um passo à frente. Com licença, mas você deveria parar com as uvas azedas. Para alguém com a sua origem, você deveria ser grata pelo resto da sua vida por ter se casado com um homem de elite de uma empresa de primeira linha como o Eduardo. Uma ralé, como você não teria tido nenhuma vida decente se ele não a tivesse acolhido. Jéssica estufou o peito triunfantemente e se agarrou ao braço de Eduardo novamente. Isso mesmo. Uma mulher que apenas manchou o nome da nossa família não tem o direito de responder de forma tão atrevida, intrometeu-se a mãe dele com sua voz esganiçada. Olhei para Eduardo, seu rosto contorcido de raiva, e para as duas mulheres atiçando as chamas como se fossem criaturas de um mundo distante e separado. Um homem de elite de uma empresa de primeira linha, você diz? Lentamente, virei meu olhar para encontrar o de Eduardo. Certamente você pode ter um título impressionante agora, mas me pergunto quanto tempo essa fachada vai durar. Você nem parece perceber quão fino é o gelo em que está pisando. O que diabos você está tentando dizer? A voz de Eduardo baixou. Meu tom silencioso, porém confiante, pode ter acionado um senso instintivo de crise nele. Agora mesmo, Jéssica, você mencionou um casal de sucesso. E sogra, você acredita que as conexões são mais importantes do que qualquer coisa. Mas o que vocês sabem sobre uma parceria real? Um relacionamento construído sobre mentiras, vaidade e a disposição de trair pessoas por seus próprios desejos. Que parte disso é real? No momento em que eu disse isso, o rosto de Eduardo ficou vermelho de fúria. Você. Quem você pensa que é para falar assim? Quem você pensa que colocou comida na sua mesa? Ele gritou e estava prestes a avançar sobre mim. Foi nesse exato momento. Ding-dong. O som claro do interfone ecoou pelo apartamento silencioso. Os três pularam, seus corpos congelando. Quem é a essa hora? Murmurou Eduardo, cansado. Enquanto eu fechava silenciosamente o zíper da minha mala, respondi. É a empresa de mudanças que veio buscar minhas coisas. Uma empresa de mudanças? Sim. Eu contratei uma equipe de profissionais especializados em mudanças noturnas há alguns dias. Eu não te disse? Eu vou embora esta noite. Puxei uma pesada maleta preta do fundo do armário. Uma maleta que mantive escondida por muito tempo. Dentro, dormindo como uma pilha grossa de arquivos, havia um tesouro de evidências que eles nunca gostariam que visse a luz do dia. Segurei a maleta com firmeza e passei pelos três, que estavam ali, estupefatos. Vão em frente, celebrem com sua nova família de verdade, pois esta será a última noite de paz de suas vidas. Sem um único olhar para trás, caminhei em direção à porta da frente, onde o interfone ainda zumbia. Lançada às minhas costas estava apenas a presença dos três, envoltos em um silêncio atordoado e sinistro. Nesta noite, o mundo frágil que Eduardo e os outros acreditavam ter construído começaria a desmoronar com um estrondo ensurdecedor. O sino de partida acabara de soar silenciosamente. Quando abri a porta da frente, 4 homens corpulentos em ternos pretos, impecavelmente cortados, estavam ali, alinhados em silêncio. Desculpe-nos pela hora tardia. Viemos recolher os pacotes, disse o homem que parecia ser o líder, com uma reverência profunda. Sem outra palavra, eles começaram a carregar eficientemente as caixas e malas que eu havia empilhado na entrada. Talvez assustados por sua eficiência impecável e estranho ar de intimidação, Eduardo e os outros que me seguiram ficaram momentaneamente sem palavras, mas rapidamente recuperaram sua arrogância característica, cruzaram os braços e zombaram. Que é isso? Você chamou uma equipe de mudança bem dramática. Está tentando fazer um show final com o resto de suas economias?
Aposto que é do caixa 2 que você desviou do dinheiro que eu ganhei. Para alguém sem berço, você tem muito orgulho, zombou Eduardo. Seguindo sua liderança, uma chuva de palavras maliciosas começou a sair da boca dos três. Ah, sério? Agarrando essa maleta preta pesada com tanta força. Aposto que está cheia de roupas baratas e lixo, disse Jéssica, apontando para a maleta em minha mão e rindo zombeteiramente. Ela sorria inocentemente, sem suspeitar por um momento que seu conteúdo era um pacote de provas de fraude e infidelidade que acabaria com a vida deles. Além disso, você é tão sem graça, Ciara Almeida. Você não tem nenhum glamour para andar ao lado de um homem de elite como o Eduardo. Todos na empresa dizem que ele fica muito melhor comigo ao seu lado. Agora o casal certo pode finalmente ficar junto. Jéssica se aninhou em Eduardo, agarrando-se a seu ombro. A Jéssica está absolutamente certa. Agora o ar em nossa casa pode finalmente ficar limpo, disse a sogra, abanando teatralmente o rosto com a mão e me fuzilando com o olhar como se olhasse para algo sujo. Só de pensar em respirar o mesmo ar que uma mulher sem família já me deixava doente todos os dias. Eduardo, certifique-se de mandar arejar o lugar profissionalmente amanhã. Não podemos ter nenhum resquício dessa zica por perto ou pode derrubar sua boa sorte na carreira. De agora em diante, uma jovem adequada. Com criação e classe como a Jéssica, protegerá esta casa. Estou tão aliviada. Eu sei, mãe. Honestamente, foi um momento de indiscrição juvenil. Mas pensar que tive pena e me casei com uma mulher sem valor algum é a maior mancha da minha vida. Uma mulher sem valor. As palavras que ele disse naquele dia. De agora em diante, serei sua família, prometendo me salvar do fundo do poço. O que eram elas para ele? Eu era apenas uma ferramenta conveniente para bajular seu próprio senso de bondade? Ou talvez apenas uma governanta para cuidar dele até que ele subisse na vida? Os insultos e humilhações foram lançados sobre mim um após o outro, mas meu coração permaneceu estranhamente calmo. Mais do que raiva, senti uma sensação de pena pela feiura sem fundo das pessoas à minha frente. Todos os pacotes foram carregados, relatou o homem de terno silenciosamente. Obrigada. Vamos, eu assenti para eles e estava calçando meus sapatos para sair quando Eduardo gritou atrás de mim como se para dar um golpe final. Ei, Isabela, escute bem. Quando me virei, Eduardo estava de braços cruzados, me olhando de cima com um rosto como se fosse um ser moralmente superior. A partir de amanhã, você não terá casa para voltar, nem família para confiar. Você será lixo certificado, totalmente sozinha. Mesmo que acabe morrendo de fome na rua, não ouse ligar para o meu escritório. Se você estiver rastejando na calçada, talvez eu te jogue uns 5 reais. Haha, Eduardo, você é tão gentil. 5 reais é demais para alguém como ela. Jéssica bateu palmas e caiu na gargalhada, enquanto a sogra assentia com satisfação. Gravei a imagem de seus rostos feios e distorcidos em minha memória. Vou devolver essas palavras a vocês exatamente como as disseram, mas eu não vou jogar nem um centavo. O que você disse? Quando Eduardo estava prestes a ficar com raiva novamente, eu fechei a porta da frente silenciosa, mas firmemente. Um baque surdo ecoou no corredor do apartamento, isolando completamente suas vozes imundas atrás da espessa porta de aço. O ar frio da noite roçou minhas bochechas coradas. Ao sair do saguão do prédio, entrei silenciosamente no banco do passageiro do veículo que me esperava. Tem certeza disso, senhora? Perguntou o homem mais velho ao volante, com uma voz baixa. Era uma voz profunda e calma demais para um simples motorista de mudança. Sim. Já vi o suficiente da verdadeira natureza deles, eu disse, agarrando a maleta no meu colo e olhando para a paisagem noturna que fluía do lado de fora da janela. A partir de amanhã, apague todos os vestígios de mim. Certifique-se de que eles nunca mais possam me encontrar. Entendido, senhora. E assim eu, Isabela, a esposa supostamente impotente, desapareci completamente da vida de Eduardo e dos outros. Naquele apartamento, eles provavelmente estavam abrindo uma garrafa de vinho caro, brindando a vitória agora que o incômodo havia sumido. No entanto, naquele momento, eles ainda não imaginavam que lançariam outro ataque ainda mais desprezível na tentativa de me empurrar ainda mais para o abismo. Na manhã seguinte, a minha saída silenciosa do apartamento fui conduzida à suíte presidencial no último andar de um dos hotéis de luxo mais exclusivos da cidade.
Acordar em uma cama macia e branca, tomar um gole de chá Earl Grey recém-preparado enquanto contemplava o horizonte de São Paulo da enorme janela, esse simples ato encheu meu coração com uma sensação de libertação pacífica sem precedentes. Mas essa tranquilidade foi quebrada por uma única chamada que fez meu smartphone vibrar. A tela exibia uma ligação da diretora do Lar da Esperança, a instituição onde fiquei quando criança. A diretora era uma mulher que me tratara como sua própria filha e continuara a cuidar de mim mesmo depois que me tornei adulta. Alô, dona Elvira! O que houve ligando tão cedo? Atendi com uma voz alegre, mas do outro lado do receptor veio a voz excepcionalmente tensa e trêmula da diretora. Isabela! Ah! Graças a Deus! Você está segura. Onde você está agora? Tá ferida? Ferida? Não tô nem um pouco ferida. O que aconteceu? A senhora parece tão aflita. Há pouco tempo, o Eduardo ligou para o lar. Ele estava absolutamente furioso, disse ela. Ouvindo as palavras da diretora, estreitei os olhos. Eduardo havia recorrido a uma tática vil para me isolar socialmente e me encurralar completamente. Segundo a diretora, Eduardo ligou para o lar logo de manhã e gritou com ela. Aquela maldita Isabela fugiu com outro homem levando milhões do meu dinheiro. Se ela aparecer aí chorando, não ousem ajudá-la. Se deixarem ela pisar na propriedade, vou processar esta instituição por abrigar uma criminosa. Com minhas conexões, posso fazer com que todas as doações para essa espelunca sejam interrompidas em um instante. Minhas mãos tremeram de raiva com as mentiras descaradas e as ameaças desprezíveis. As únicas coisas que eu havia levado eram minhas próprias economias pessoais de antes do casamento e meus pertences. Eu não havia tocado em um único centavo do dinheiro de Eduardo. Pelo contrário, eu havia coberto a maior parte de nossas despesas com o dinheiro do meu trabalho. O salário de Eduardo desaparecia em suas contas de bar para manter sua imagem e em presentes para sua amante. Isabela, eu te conheço melhor do que ninguém. Sei que você não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Mas com seu marido nesse estado, não se sabe o que ele pode fazer. Talvez você devesse falar com a polícia. A voz da diretora era uma mistura de profundo afeto e medo pela minha segurança. Dona Elvira, sinto muito por ter lá preocupado, mas está tudo bem. Tem um lugar seguro para ir. E a ideia de que roubei dinheiro é uma completa mentira. Eu absolutamente não causarei nenhum problema para o lar. Então, por favor, não se preocupe. Tranquilizei a diretora com a voz mais calma que consegui e desliguei. Imediatamente depois, notei uma mensagem de voz de Eduardo no meu telefone. Quando apertei o play, sua voz familiar, cheia de malícia e triunfo, ecoou pela suíte silenciosa. Ei, Isabela, tá tremendo em algum canto da rua agora? Fiquei surpreso ao ver que toda sua tralha sumiu esta manhã. Você levou até os pratos que a Jéssica ia usar. Quão patética você pode ser. Mas seus truques baratos não funcionam comigo. Mandei congelar todos os cartões de crédito e contas bancárias que você usava logo de manhã. E também liguei para aquele orfanatozinho patético que você tanto ama. Eu disse a eles que você é uma ladra. Agora você não tem para onde ir. Nem dinheiro, nem ninguém para te ajudar. Como se sente? Sente todo o peso da sua impotência? Se você vier rastejando para mim até o final da tarde, talvez eu te poupe R$ 100. Venha se desculpar de joelhos. A mensagem terminou abruptamente. Eduardo realmente acreditava que estava no controle completo. Os cartões de crédito e as contas da família que ele mencionou eram os que eu nunca tive permissão para usar. Então tê-los congelados não significava nada para mim. No entanto, o fato de que ele, acreditando que eu era uma órfã pobre e desamparada, havia voltado suas presas para as pessoas que eu mais prezava, esse fato acendeu uma chama azul e fria no fundo do meu peito. Lentamente caminhei até a janela. Abaixo de mim, a cidade de São Paulo se estendia como um modelo em miniatura. Então é assim que você quer me esmagar. Até agora, não importava o quão terrivelmente Eduardo me tratasse. Eu pensava que era suficiente simplesmente sair em silêncio, sem fazer barulho. Eu acreditava que poderia apenas assistir de longe enquanto eles se autodestruíam depois que eu deixasse os papéis do divórcio. Mas ele havia cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Ele ameaçou o lar que me criou e tentou destruir o espaço seguro de crianças inocentes. Ele acreditava, sem sombra de dúvida, que ele era o poderoso e eu era fraca, que pessoas sem poder ou dinheiro só podiam ser oprimidas e forçadas à submissão silenciosa. É por isso que eu tenho que ensiná-lo.
Tenho que mostrar a ele que tipo de desespero aguarda uma pessoa que constantemente julga os outros como inúteis e os despreza. Muito bem, Eduardo. Se é isso que você quer, eu vou apagar você e seu frágil orgulho completamente da sociedade. Peguei meu smartphone e disquei um certo número. A chamada foi atendida após apenas um toque. Bom dia, senhorita Moreira Salles. Dormiu bem? A voz do outro lado era a voz calma e composta do homem mais velho que me pegou na noite anterior, atuando como motorista da empresa de mudanças. Ele era meu assistente executivo pessoal, Sérgio. Sim, dormi muito bem, Sérgio. Sobre o plano, eu disse em voz baixa, olhando para o meu próprio reflexo de olhos frios no vidro da janela. Sem mais restrições. Adiante o cronograma, quero que tudo seja colocado em prática. A partir de hoje, entendido, senhorita Moreira Salles, mobilizaremos todos os recursos do Grupo Moreira Salles imediatamente. Eduardo e os outros, que zombaram de mim por ser uma órfã solitária, ainda não tinham ideia. Eles não sabiam o maior segredo de todos, que eu era Isabela Moreira Salles, a filha adotiva do fundador do colossal grupo de investimentos Grupo Moreira Salles, que move a economia brasileira por trás dos panos, e a vice-presidente que detinha o poder de fato de vida e morte sobre a própria empresa onde ele trabalhava. Algumas horas depois, uma batida silenciosa soou na pesada porta da suíte presidencial, e meu assistente Sérgio apareceu. Ele segurava uma pilha grossa de arquivos nos braços. Senhorita Moreira Salles, desculpe pela espera. Reuni todos os documentos que você solicitou. Obrigada, Sérgio. Mas vamos deixar o senhorita de lado por enquanto. A partir de hoje, estou atuando como vice-presidente do conselho. Quando disse isso e me virei para encará-lo, os olhos de Sérgio se estreitaram e ele inclinou a cabeça profundamente. A pessoa que estava ali não era a esposa lamentável em roupas simples e antiquadas da noite anterior. Vestida com um terninho azul marinho lindamente cortado que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, eu estava de costas retas. A imagem exata de Isabela Moreira Salles, a vice-presidente que lidera o colossal grupo de investimentos, Grupo Moreira Salles. O Grupo Moreira Salles é um mega conglomerado que investe vastas somas em várias empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. E não é exagero dizer que ele sustenta a economia brasileira nas sombras. Meu nome legal é Isabela Moreira Salles. Arthur Moreira Salles, o fundador e ex-presidente do grupo, é meu pai adotivo. Depois de perder meus pais aos 6 anos e ser passada entre parentes, acabei no Lar da Esperança. Foi meu pai adotivo quem apoiava o lar com grandes doações por muitos anos. Esta criança conhece a dor profunda. É por isso que, mais do que ninguém, ela entende a dor dos outros. Ela tem olhos fortes e gentis. Foi o que meu pai adotivo me disse. A garota solitária que estava sempre lendo um livro sozinha em um canto da sala, enquanto ele gentilmente estendia a mão. Depois de ser adotada por ele, fiz um esforço de sangue para retribuir o amor incondicional e as expectativas que ele depositou em mim. Administração de empresas, economia, línguas estrangeiras, eu era grata pelo ambiente que me foi dado e absorvi avidamente tudo. Como resultado, fui encarregada da posição crucial de vice-presidente do conselho em tenra idade. No entanto, havia um sentimento triste que eu nunca consegui superar. No momento em que as pessoas descobriam que eu era a herdeira do Grupo Moreira Salles, sua atitude mudava completamente. Eu já tinha visto o suficiente de adultos que se curvavam profundamente, não a mim, mas aos vastos ativos e poder por trás de mim. É por isso que eu desejava do fundo do meu coração conhecer alguém que me amasse por quem eu sou. Apenas Isabela, uma única pessoa, independentemente de sobrenome, título ou dinheiro. Para realizar esse sonho, escondi minha identidade e arrumei um emprego como uma funcionária de escritório comum. Foi lá que conheci Eduardo. Quem se importa se você não tem paz? Isso é prova de que você viveu sua vida trabalhando duro por conta própria, Isabela. De agora em diante serei sua família. Na época, ele conhecia minha história fabricada de ser uma órfã, sem um tostão, e ainda assim disse que me amava. Naquelas palavras calorosas, encontrei a verdadeira salvação pela primeira vez na minha vida e jurei em meu coração amá-lo pelo resto da minha vida. Eu observei do seu lado por muito tempo e sei o quão puramente você o amava, disse Sérgio, com os olhos baixos e uma expressão dolorida enquanto colocava os arquivos na mesa. Foi doloroso para mim também vê-lo mudar, envenenado pelo sucesso e pela fama. Você tentou alcançá-lo tantas vezes. No entanto, aquele homem não apenas não percebeu seu verdadeiro valor, mas a desprezou e a traiu sem coração. Sim, é bastante irônico, não é?
Eu disse com um sorriso autodepreciativo, olhando para o chá recém-preparado. Ele passou a valorizar conexões e status acima de tudo. Mas a própria pessoa que ele mais desprezou e jogou fora como lixo era o próprio poder que ele desejava tão desesperadamente. Se eu tivesse revelado desde o início que era uma Moreira Salles, ele teria me valorizado rastejando no chão. Ele teria me adorado como uma deusa, com um sorriso bajulador constante. Mas um relacionamento mantido apenas por dinheiro e poder não tem valor para mim. Sérgio, qual é a situação na empresa do Eduardo? Meu tom baixou enquanto eu mudava para o modo de negócios, e a expressão de Sérgio imediatamente se aguçou. Sim, a empresa onde o Sr. Almeida é vice-presidente está atualmente recebendo financiamento empresarial em larga escala de um fundo de investimento sob o guarda-chuva do Grupo Moreira Salles. Em efeito, nós detemos o poder de vida e morte deles. Entendo. E quanto àquele grande contrato do qual ele está encarregado? Ah, o novo projeto que o Sr. Almeida tem impulsionado agressivamente também está estruturado de forma que uma de nossas empresas afiliadas tome a decisão final. Sérgio deslizou um único documento na minha frente. Era o contrato para o grande projeto que Eduardo estava usando como trampolim para sua promoção, aquele do qual ele mais se orgulhava. Agora estava em um estado em que poderia ser completamente anulado com uma única assinatura minha. Então Sérgio abriu outro arquivo grosso. Os custos com jantares, estadias em hotéis e compras de artigos de luxo quando ele levava sua amante Jéssica foram todos processados indevidamente como despesas da empresa. Além disso, já confirmamos evidências definitivas de recebimento de propinas de subcontratados. Também identificamos todo o caixa 2 que ele acumulou pessoalmente. Examinei as provas perfeitas e assenti silenciosamente. As informações que eu vinha reunindo secretamente por anos, enquanto suportava seu abuso, combinadas com a inteligência do grupo Moreira Salles, tornavam o encurralamento dele uma tarefa simples. Bom trabalho. Estamos prontos para agir a qualquer momento. Sim, com sua autoridade como vice-presidente do conselho, podemos obliterá-lo socialmente a qualquer momento. Quais são suas instruções? À pergunta de Sérgio, respirei fundo e olhei para o céu de São Paulo que se estendia do lado de fora da janela. Eles zombaram de mim como uma mulher lamentável e sem nada. Eles ameaçaram meu precioso espaço seguro, o lar, e tentaram envolver pessoas inocentes. Não há mais razão para mostrar misericórdia. Virei-me para Sérgio e lentamente, mas com absoluta frieza, dei a ordem. Entre em contato com o presidente da empresa do Eduardo imediatamente e suspenda todos os principais contratos em que o Eduardo está envolvido. Com um efeito imediato, não há necessidade de explicar o motivo. Apenas diga a eles que os contratos estão sendo anulados. Entendido. Vou providenciar isso imediatamente. Sérgio curvou-se profundamente e saiu da sala. Eu sorri silenciosamente para o meu próprio reflexo no vidro da janela. Agora, Eduardo, saboreie a sensação do status e do dinheiro que você mais prezava desmoronando em pó. O verdadeiro inferno está apenas começando. Naquela tarde, no escritório de Eduardo, ele estava recostado profundamente na cadeira de couro macia de sua suíte de VP, saboreando uma xícara de café caro com satisfação. Ah, me pergunto o que aquela garota patética está fazendo agora. Provavelmente brigando com pombos por migalhas de pão em algum parque. Eduardo, você é tão mau. Mas isso é o que se chama de uma verdadeira ralé, não é? No sofá de visitas, sua amante Jéssica soltava uma risada vulgar com as pernas à mostra sob a saia curta. Os dois estavam completamente convencidos de que eram os vencedores e que eu, Isabela, estava em algum lugar no fundo da sociedade chorando miseravelmente. Bem, quem se importa? Graças a me livrar daquela zica, minha vida é só flores a partir de agora. Se o novo projeto de revitalização do centro da cidade for bem sucedido, minha promoção para o conselho de administração está garantida. Justo quando Eduardo estava prestes a passar o braço pelos ombros de Jéssica com um olhar presunçoso, a porta do escritório do VP foi subitamente aberta. Senhor, temos um problema enorme! Era o subordinado de Eduardo Miller, que entrou com um olhar frenético. O rosto de Miller estava branco como papel. E os papéis de fax que ele segurava em sua mão tremiam. Que é, Miller? Você nem bateu na porta. Tá assustando a Jéssica. Eduardo franziu a testa, irritado,
mas Miller não estava em condições de se importar. É o projeto de revitalização do centro, senhor. Acabamos de receber um aviso unilateral de rescisão de contrato do principal patrocinador, o fundo de investimento. O quê? Eduardo arrancou os papéis da mão de Miller com um olhar perplexo. Lá, em letras frias e duras, estavam as palavras notificando o cancelamento imediato do contrato. O quê? O que é isso? Você tá de brincadeira? Estamos prestes a começar as obras. E as multas? Ligue para eles agora. Enquanto Eduardo gritava, o telefone em sua mesa começou a tocar estridentemente. Senhor, a Apex Construções acabou de ligar para cancelar todos os pedidos de material para o próximo mês. Aqui também, senhor. O grupo de empresas afiliadas com quem tínhamos uma aliança de negócios no Centro-Oeste anunciou que está rescindindo seus contratos. Relatórios após relatórios chegavam de seus subordinados. O escritório mergulhou em um pânico maciço, como uma colmeia perturbada. Em apenas uma única hora, os principais clientes que Eduardo levara anos para construir, ou melhor, que ele erroneamente acreditava serem sua própria conquista, haviam se retirado do projeto um após o outro, como uma fileira de dominós. O quê? O que está acontecendo? Pergunte o motivo. O motivo é justamente isso, senhor. Todas as empresas estão dizendo que é uma decisão do alto escalão, uma séria preocupação de conformidade. Não conseguimos uma resposta direta de ninguém. Em meio ao pânico, a linha interna do escritório do CEO tocou. Almeida, venha para o meu escritório agora. Mesmo pelo telefone, o rugido do CEO estava claramente no limite. Senhor, o que diabos está acontecendo? Quando Eduardo correu para o escritório do CEO, encontrou-o furioso, tendo acabado de quebrar um cinzeiro no chão. Essa é a minha fala. O que diabos você fez pelas minhas costas? Eu não fiz nada. Apenas tenho trabalhado diligentemente para o lucro da empresa. Mentiroso. O berro do CEO ecoou pela sala. Acabei de receber um aviso final da nossa maior fonte de financiamento, um fundo afiliado ao Grupo Moreira Salles, de que eles estão retirando todo o nosso financiamento. Quando exigi um motivo, eles disseram que era devido a violações significativas de conformidade e atos de má fé por um indivíduo específico em sua empresa. Grupo Moreira Salles? Eduardo engasgou com o nome. Se o Moreira Salles os abandonasse, esta empresa iria à falência em menos de um mês. Não são apenas seus projetos. O destino de toda a empresa está em jogo. Se você irritou o Moreira Salles por causa de sua má conduta, você está demitido. Com efeito imediato, não, eu vou te processar por danos e te colocar na cadeia para o resto da vida. Encontre a causa agora e se ajoelhe e implore para que eles restabeleçam os contratos. Com o rosto pálido e suor escorrendo por todo o corpo, Eduardo saiu cambaleando do escritório do CEO. Minha má conduta? Será possível? Eles descobriram sobre a fraude de despesas e as propinas dos subcontratados? Não, isso é impossível. Eu cobri meus rastros perfeitamente. Murmurando para si mesmo, ele voltou para sua mesa apenas para encontrar seu smartphone pessoal tocando como um louco. A tela mostrava a mãe. Com a mão trêmula, ele apertou o botão de atender e o grito de sua mãe, alto o suficiente para estourar seu tímpano, disparou em seu ouvido. Eduardo, me ajude! O que eu faço? Mãe, o que foi? Estou no meio de uma crise enorme no trabalho. Meus negócios acabaram. O gerente do nosso banco principal acabou de entrar aqui parecendo frenético e me disse que eles estão interrompendo todos os nossos empréstimos e exigindo que paguemos os 2,5 milhões de reais que devemos em uma única parcela até o próximo mês. 2,5 milhões à vista? Por que tão de repente? Sua mãe administrava uma boutique de luxo e um pequeno negócio imobiliário em sua cidade natal, apresentando-se à comunidade como uma socialite rica, mas na realidade seu negócio era um castelo de cartas construído sobre dívidas bancárias maciças. Eu não sei, o banco apenas disse que era uma diretriz da matriz deles, que nossa classificação de crédito caiu para 0. Nesse ritmo, eles vão tomar a casa, o terreno, tudo. Eduardo, você é da elite, certo? Faça alguma coisa. Do outro lado da linha, sua mãe, que sempre dava lições de moral nos outros, chorava com uma voz patética, que ele nunca tinha ouvido antes. Mãe, acalme-se, eu não estou em posição de... Justo quando Eduardo estava prestes a dizer isso, um pensamento impossível passou por sua mente. Os cancelamentos maciços de contratos em sua empresa,
A ira do Grupo Moreira Salles, uma das maiores empresas do país, e a inexplicável reversão do banco em relação aos negócios de sua família. Tudo isso aconteceu simultaneamente em poucas horas naquela manhã. Uma coincidência? Não, uma coincidência tão aterrorizante não poderia existir. Alguém com imenso poder estava intencionalmente apertando o laço em volta de seus pescoços. Mas quem iria a tal ponto para obliterar completamente um mero assalariado como ele da sociedade? Naquele momento, a imagem de Isabela saindo silenciosamente com sua maleta na noite anterior brilhou em sua mente. Aquele rosto olhando para eles com olhos frios e distantes. Como desejam, eu vou desaparecer. Não, não pode ser. Isso é impossível. Ela é apenas uma garota sem um tostão e sem ninguém. Eduardo encarou seu smartphone com olhos vagos, seus joelhos tremendo tanto que ele pensou que iria desabar. O chão sob seus pés, que ele acreditava ser absolutamente sólido, estava se desfazendo na escuridão. Algo estava errado. Algo estava terrivelmente errado. Em meio aos telefones tocando no escritório, Eduardo estava finalmente começando a perceber que eles haviam aberto a tampa de um inferno do qual não havia retorno. Ao cair da noite, um silêncio sinistro envolveu o escritório. Os telefones que haviam tocado incessantemente apenas algumas horas antes, agora estavam completamente silenciosos. Os funcionários, todos com rostos pálidos como ratos fugindo de um navio afundando, correram para casa. Sozinho, Eduardo afrouxou a gravata, sua camisa social encharcada de suor frio, e segurou a cabeça entre as mãos em sua mesa. Ei, Eduardo, você já terminou o trabalho, certo? Vamos comer comida francesa? Estou morrendo de fome, disse Jéssica, aninhando-se nas costas de Eduardo com uma voz enjoativamente doce, completamente alheia a quão desesperadora a atmosfera no escritório havia se tornado. Em sua mente, a única coisa que existia era o futuro cor-de-rosa de se tornar a esposa de um vice-presidente rico e de elite. Cala a boca, fique quieta. Hã? Por que você está com essa cara assustadora? São apenas 1 ou 2 contratos cancelados. Não é grande coisa. Com suas habilidades, você conseguirá um novo negócio em pouco tempo. A risada despreocupada de Jéssica soou para Eduardo como o ruído estridente de uma serra em seus nervos. Não era 1 ou 2. Na última metade do dia, cada projeto que Eduardo estava encarregado havia sido completamente paralisado, e cada centavo de financiamento dos principais clientes da empresa havia sido retirado. O CEO declarou cuspindo que se ele não resolvesse a situação até amanhã, não seria apenas uma demissão por justa causa. Eles o processariam por danos e o forçariam à falência. Droga, todos eles se voltando contra mim assim. Quem diabos está tentando me sabotar? Eduardo agarrou seu smartphone com a mão trêmula e começou a ligar para as poderosas conexões nos mundos dos negócios e da política que haviam apoiado sua carreira. Mas os resultados foram desastrosos. As ligações foram rejeitadas. Os poucos que atenderam desligaram com uma voz assustada no momento em que ouviram o nome de Eduardo, dizendo-lhe para nunca mais contatá-los. Era como se a própria existência de Eduardo Almeida tivesse se tornado uma praga mortal que ninguém ousava tocar. A última pessoa a quem ele se agarrou foi um executivo sênior de um grande banco de investimentos que uma vez o favoreceu e moveu alguns pauzinhos para seu grande projeto. Após mais de 10 toques, a ligação finalmente foi atendida. O que foi, Almeida? A voz do executivo ao telefone estava fria como gelo, com o tom de um estranho. Sr. Davidson, por favor, me ajude. Todo o nosso financiamento do fundo afiliado ao Moreira Salles foi cortado de repente. Deve ser algum tipo de engano, certo? Por favor, você poderia falar com os altos escalões do Moreira Salles? Não seja idiota! Um rugido alto o suficiente para estourar seu tímpano veio pelo telefone. Por sua causa, nosso banco recebeu um aviso do Moreira Salles de que eles suspenderiam todos os negócios conosco. Um engano? Não me faça rir. Esta foi uma ordem direta do topo do Grupo Moreira Salles. O topo, mas eu nunca conheci nenhum dos executivos do Moreira Salles. Nunca os conheceu. Ouça, o Moreira Salles tem provas definitivas de seu desvio de dinheiro e fraude contábil. E não apenas isso. Eles sabem até mesmo do negócio de castelo de cartas endividado de sua mãe. Com quem diabos você mexeu, Almeida? Prova de desvio de dinheiro. O sangue sumiu do rosto de Eduardo. As propinas dos subcontratados, o uso indevido de fundos da empresa para seus encontros com Jéssica. Esse era seu lado secreto, que ele havia gerenciado e ocultado pessoalmente para que ninguém jamais descobrisse.
A pessoa com quem você está lidando é a vice-presidente do conselho do Grupo Moreira Salles, aquela que move os fios de toda a economia brasileira. Uma vez que você está na mira deles, um peixe pequeno como você não tem escapatória, até ser socialmente obliterado, nunca mais me envolva. Um tom eletrônico impessoal soou e a ligação foi cortada. Não pode ser. Como eles poderiam saber sobre meu livro Caixa Secreto? Eduardo murmurou, atordoado. Ao lado dele, Jéssica suspirou de tédio. Ah, isso é tão chato. Sabe, ontem aquela sua esposa sem graça saiu segurando uma maleta preta pesada, com tanto cuidado. Aposto que estava cheia de lixo, mas ela parecia tão séria. Foi hilário. Uma maleta preta. No momento em que ouviu essas palavras, o coração de Eduardo deu um salto com um baque doentio. Jéssica, o que você acabou de dizer? Hã? Eu disse. Sua esposa com a maleta preta. Argue! Eduardo empurrou Jéssica violentamente para o lado e correu como um louco para seu armário pessoal trancado no fundo do escritório. Não, isso não pode ser. Diga-me que não é verdade. O compartimento secreto no fundo da gaveta, escondido atrás de uma fechadura pesada onde ninguém jamais o encontraria. Com as mãos trêmulas, Eduardo digitou a combinação e abriu a porta com um puxão. O cofre estava completamente vazio. Os livros de contabilidade dupla para seu caixa 2, as promessas escritas dos subcontratados, o maço de recibos de hotéis de luxo com Jéssica. Todas as provas que nunca deveriam ver a luz do dia haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isabela. Eduardo finalmente percebeu que havia sido completamente armado. A esposa que ele desprezava como uma mulher sem nada, uma mulher que ele usara como empregada, ela não estava apenas chorando e aceitando seu destino. Por anos, enquanto Eduardo a abusava e se divertia com sua amante, ela vivia sob o mesmo teto, suprimindo suas emoções, tecendo silenciosa e seguramente a corda para enforcá-lo. E na noite anterior, no momento em que ele a fez assinar aqueles papéis de divórcio, ela chutou o banquinho debaixo dele com as próprias mãos. Ela não era apenas uma ninguém. Como ela está conectada a uma organização maciça como o Grupo Moreira Salles? Em pânico, Eduardo discou o número de Isabela com um dedo trêmulo. Era o número que ela sempre atendia em segundos, não importa quantas vezes ele ignorasse suas chamadas, respondendo obedientemente. Desculpe. Já estou voltando para casa, mas desta vez uma voz automática e fria ecoou no escritório silencioso. O número para o qual você ligou não está mais em serviço. Droga! Eduardo bateu seu smartphone no chão e gritou, segurando a cabeça. O terror de perceber que a superioridade absoluta que ele pensava possuir era tudo uma ficção. O momento da queda, de perceber que o inseto que ele estava esmagando sob seu pé era, na verdade, um monstro colossal pairando sobre ele. Como que, para zombar dele, a vista noturna de São Paulo, do lado de fora da janela, brilhava friamente. Incapaz de sequer pegar o smartphone com a tela agora estilhaçada no chão, Eduardo apenas desabou onde estava. É mentira. Uma mentira. Uma mentira. A Isabela me armando. Não pode ser. Observando Eduardo repetir as palavras como um mantra com a cabeça entre as mãos, o sorriso despreocupado desapareceu do rosto de Jéssica. Eduardo, ouça você. Contratos cancelados, um livro caixa desaparecido. Não me diga que você vai ser demitido. A voz de Jéssica havia perdido seu tom doce e enjoativo, e agora estava misturada com um toque frio e agudo. Não apenas demitido. Eu irritei o Grupo Moreira Salles. Eles podem me processar por centenas de milhões em danos. Minha vida acabou. Hã? Você só pode estar de brincadeira. Jéssica se levantou abruptamente e olhou para Eduardo com frio desdém. Eu aturei um cara mandão como você porque pensei que seria a esposa de um VP rico e de elite. Sem dinheiro, você é apenas um velho arrogante e resmungão. Você. Como ousa falar comigo assim? É a verdade, não é? Eu estava tão cansada de aturar sua personalidade abusiva. A emoção de te tirar da sua esposa foi divertida, eu acho, mas não tenho uso para um homem falido. Jéssica cuspiu as palavras com nojo, pegou a bolsa de luxo do sofá e se levantou. É isso. Quanto à pensão, certifique-se de que a fatura do cartão de crédito das coisas que você me comprou seja paga. Adeus, senhor Elite. Com o clique agudo de seus saltos, Jéssica saiu do escritório sem um único olhar para trás.
Espere, Jéssica. Você está me abandonando também? Eduardo estendeu a mão para o ar vazio, mas tudo o que restou foi o silêncio oco do escritório deserto. Abandonado até mesmo por sua amante e empurrado para as profundezas do desespero, outro golpe estava prestes a atingir Eduardo. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Eduardo, Eduardo, onde você está? A porta se abriu e sua mãe entrou correndo, parecendo frenética. Ela, que sempre usava roupas de grife, caras e maquiagem perfeita para fazer o papel de uma dama da alta sociedade, agora era uma sombra de si mesma. Sua luxuosa blusa de seda estava amassada, seu cabelo estava uma bagunça e seu rosto quase sem maquiagem estava pálido de terror. Ela parecia estar sendo perseguida por algo. Mãe, por que você está no escritório? Seu telefone não estava funcionando, então peguei um táxi. Rápido, rápido, me arranje os 2,5 milhões de reais. Os banqueiros estão na minha loja, apreendendo tudo de valor, meu anel de diamante, meu casaco de vison. Todos os vizinhos estavam apontando e rindo de mim. Nesse ritmo, eles vão levar a casa, o carro, tudo, e eu vou ficar na rua. A sogra agarrou as lapelas de Eduardo e gritou em estado de histeria. Você está de brincadeira? Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Eles estão prestes a me processar por centenas de milhões. Eduardo empurrou sua mãe com toda a força. Ela caiu no chão e o encarou com olhos de incredulidade. O quê? O que você está dizendo? Você é um VP de elite. Não consegue nem arranjar essa quantia quando sua própria mãe está com problemas? Nós viemos de uma família de bem. Estou te dizendo que esse status de elite acabou. O banco principal, os clientes, tudo foi por ordem do Grupo Moreira Salles. Todos eles me abandonaram. Moreira Salles. O maior grupo de investimentos do país? Por que uma corporação tão grande de repente viria atrás de um pequeno negócio local como o nosso? A sogra começou a tremer no chão. Foi obra da Isabela. Ela pegou as provas do meu desvio e vazou para o Moreira Salles. Não foi apenas um vazamento. Ela está conectada a alguma organização sombria enorme que não podemos nem imaginar. As palavras de Eduardo, sua mãe balançou a cabeça histericamente. Aquela garota pobre e lixo. Impossível. Uma garota inútil e sem família. Ninguém jamais a ouviria. Deve ser algum tipo de engano. Então, como você explica essa situação? Tudo isso começou a acontecer logo depois que a expulsamos ontem. Você não pode simplesmente descartar isso como uma coincidência. O rugido de Eduardo finalmente silenciou sua mãe. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos e desabou, soluçando. Oh, por que isso aconteceu? Minha vida perfeita. Por quê? Por causa daquela garotinha de classe baixa. Não é hora de chorar. Nesse ritmo, seremos completamente apagados da sociedade. Temos que encontrar a Isabela e de alguma forma implorar por seu perdão. Eduardo rolou freneticamente por seu smartphone quebrado com um dedo desesperado e discou o número do Lar da Esperança, o lugar que ele havia ameaçado naquela manhã. Se Isabela estivesse se refugiando em algum lugar, teria que ser lá. Mas o que veio de volta foi a fria mensagem automática indicando um número bloqueado. Lamentamos. A pessoa que você está tentando contatar não está aceitando chamadas no momento. Droga. Por quê? Em pânico, Eduardo tentou contatar os amigos e conhecidos de Isabela, mas então ele percebeu um fato fatal. Nos anos de casamento, ele fora tão completamente indiferente a Isabela que não sabia uma única coisa sobre sua vida social, muito menos seus hobbies ou lugares favoritos. O que eu sequer sabia sobre ela, Eduardo com a mente focada apenas em sua própria preservação, e sua mãe, capaz apenas de chorar por sua vaidade perdida. As 2 pessoas que haviam desprezado Isabela como um ser humano sem valor e sem uma família adequada, que haviam pisoteado completamente em sua dignidade, agora tremiam diante da realidade de que eles mesmos estavam prestes a ser descartados como lixo sem valor pela sociedade. Seu pânico e medo só aumentariam a partir daqui, pois estavam prestes a ser confrontados com a verdade final e decisiva. Ao amanhecer, uma luz pálida da manhã invadiu o escritório escuro. Na sala onde o ar-condicionado havia sido desligado, Eduardo e sua mãe passaram a noite inteira fazendo ligações infrutíferas, apenas para serem rejeitados repetidamente. Agora, completamente exaustos, eles estavam desabados no chão. Acabou. Minha vida acabou completamente. Com o queixo por fazer e olheiras escuras, Eduardo olhava fixamente para o teto. Ao lado dele, sua mãe agarrava sua blusa cara e rasgada, sua alma aparentemente ausente enquanto murmurava algo incoerentemente. Algo simplesmente não se encaixava.
Reunindo sua última gota de força, Eduardo se levantou e ligou o computador de sua mesa. Isabela, sem dúvida, havia roubado seu livro caixa secreto e o vazado para o grupo Moreira Salles. Mas como uma mera dona de casa poderia ter contatado os altos executivos de um dos maiores grupos de investimento do país? Mesmo que ela tivesse invadido uma filial com as provas, não haveria como o alto escalão mobilizar imediatamente todo o seu grupo corporativo com base em sua palavra. Isabela, com quem no Moreira Salles ela está conectada? Será que ela tem um caso com um dos executivos? Baseando-se em sua própria imaginação vil, Eduardo digitou executivos Grupo Moreira Salles no buscador. Foi nesse momento que o som da grande televisão na parede, que havia ficado ligada no escritório silencioso, de repente chamou sua atenção. Era um programa de notícias de negócios da manhã. A seguir, uma reportagem especial. O colossal grupo de investimentos que move a economia brasileira por trás dos panos, o Grupo Moreira Salles, um novo rosto, há muito tempo envolto em mistério, finalmente apareceu em público. Moreira Salles. Os ombros de Eduardo deram um solavanco e ele olhou atentamente para a tela da televisão. Sua mãe, reagindo ao nome, arrastou-se para a frente da TV. Na tela, uma coletiva de imprensa em grande escala estava sendo realizada no grande salão de um hotel de luxo no centro da cidade. Em meio a inúmeros flashes de câmeras, uma fileira de executivos de empresas renomadas sentava-se no palco. Arthur Moreira Salles, o fundador e ex-presidente do grupo, tinha uma sucessora em quem confiava acima de tudo, uma pessoa a quem ele secretamente transmitiu seu conhecimento de negócios. Foi anunciado hoje que essa pessoa assumirá oficialmente o cargo de vice-presidente do conselho. Enquanto a voz calma da âncora falava, a câmera deu um zoom no centro do palco. Um som de espanto escapou dos lábios de Eduardo. Parada no centro da tela, como se comandasse os executivos de cabelos grisalhos ao seu redor, estava uma única jovem com uma presença digna. Ela usava um terninho azul marinho cuja qualidade era palpável mesmo através da tela. Suas costas perfeitamente retas enquanto ela olhava para frente. Embora sua maquiagem polida e aura radiante a fizessem parecer uma pessoa completamente diferente, seu rosto era inconfundivelmente o da mulher que Eduardo havia desprezado centenas, milhares de vezes. Isabela. Como se visse algo inacreditável, Eduardo se agarrou à tela da televisão. Ao seu lado, os olhos de sua mãe se arregalaram como se fossem saltar, e ela gritou: "Não pode ser. Por quê? Por que aquela mulher lixo está lá em cima? Deve ser uma sósia. Tem que ser." Mas como que para estilhaçar seu último resquício de negação, uma grande legenda apareceu na tela e a âncora anunciou o fato decisivo. A nova vice-presidente do Conselho do Grupo Moreira Salles, Isabela Moreira Salles. Após perder os pais em tenra idade, ela foi criada em um orfanato. No entanto, seu talento e profunda empatia foram reconhecidos pelo ex-presidente Arthur Moreira Salles, que a adotou e a criou como sua própria filha amada por muitos anos. Filha adotiva do fundador do Grupo Moreira Salles. O sangue sumiu de todo o corpo de Eduardo em um instante. Seus joelhos cederam e ele desabou no chão com um baque. Na tela, Isabela começou a falar para o mar de microfones com uma voz baixa, porém poderosa. Por muitos anos escondi minha identidade e vivi como um membro comum da sociedade. Isso foi porque eu queria ser vista por quem eu sou como pessoa, não pelo nome Moreira Salles ou pelo dinheiro. No entanto, nesse processo, vi muitas pessoas tolas que julgam os outros apenas por seus títulos e status social e que infligem dor aos outros descuidadamente. Embora suas palavras fossem dirigidas ao público não especificado através da televisão, para Eduardo soou como se Isabela estivesse olhando diretamente em seus olhos e falando com eles. Como vice-presidente do Conselho do Grupo Moreira Salles, farei cumprir a adesão estrita à conformidade. Não nos envolveremos em nenhum negócio futuro com empresas ou indivíduos que pisoteiam a dignidade humana. Esta também é minha convicção pessoal. Banhada pelo flash das câmeras, seus olhos de aço não vacilaram por um momento. Eram exatamente os mesmos olhos frios que olharam para eles quando ela saiu do apartamento na noite anterior. Um som engasgado e sibilante escapou da garganta de Eduardo, a órfã, a menina sem pais, a mulher sem valor, a esposa que eles haviam chamado por esses nomes, zombado e submetido a uma torrente de abusos. Ela não era apenas uma garota indefesa. Ela era chefe de um grupo colossal que movia a economia brasileira. Uma pessoa que poderia controlar a empresa de Eduardo e o banco que financiava o negócio de sua mãe com um estalar de dedos. Eles não eram nada mais do que peões em seu jogo. Não.
Eduardo agarrou a cabeça e soltou um grito bestial. Naquela vez em que eu disse a ela, você não consegue nem sobreviver sem mim. O que ela deve ter pensado enquanto olhava para mim? Percebendo o absurdo de sua própria arrogância e a magnitude irreversível de seu erro, Eduardo se contorceu no chão, soluçando. Nunca foi sobre status ou família de verdade. Eu nunca poderia tê-la contido com coisas tão frágeis. Com minhas próprias mãos, joguei a maior fortuna da minha vida no lixo. Sua mãe, com o rosto pálido como se estivesse prestes a desmaiar, havia desabado na frente da TV, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto tremia. Pensar que ela era filha de uma família tão incrível. Eu a fiz trabalhar como uma empregada. Eu disse a ela que ela não tinha berço. Ou se eu a tivesse tratado bem, nossa família estaria segura para o resto da vida. O momento em que seu mundo, onde eles se acreditavam os poderosos absolutos, foi completamente virado de cabeça para baixo. A verdade é que a garota solitária que eles zombaram era a governante absoluta que detinha suas vidas em suas mãos. A revelação brutalmente cruel, uma onda de desespero e arrependimento engoliu completamente as mentes dos dois. Mas o julgamento final para eles, que haviam caído em um inferno de sua própria autoria, ainda não havia terminado. A tela da televisão mudou impiedosamente para o próximo segmento de notícias, e uma previsão do tempo matinal alegre começou a tocar. Mas no escritório, um silêncio frio e pesado, como o de um cemitério, pairava sobre a sala. Argiaga. Da boca de Eduardo, desabado no chão, apenas gemidos sem sentido escapavam como um disco quebrado. Sua esposa não era apenas uma órfã, mas a chefe de uma megacorporação que controlava o país. Diante desse fato avassalador, seu frágil orgulho se estilhaçou em pó, deixando apenas o puro terror de perder tudo. Eduardo! Não é hora de ficar atordoado! Foi sua mãe quem de repente quebrou o silêncio com um grito estridente. Ela se arrastou até Eduardo e sacudiu seus ombros freneticamente. Na TV, ela disse que não perdoaria pessoas que julgam os outros por seus títulos. Bem, você se casou com ela sem saber seu verdadeiro valor. Isso é um fato, não é? Você a amou por si mesma. Se você a lembrar disso, ela certamente o perdoará. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, uma mistura de terror e ganância. Ela foi carente de família, de amor a vida toda. Se nos ajoelharmos, chorarmos e dissermos que queremos recomeçar como uma família de verdade, ela definitivamente terá pena de nós. Isso mesmo. Se ela voltar, a vasta fortuna do Grupo Moreira Salles será toda nossa. Suas palavras, completamente descoladas da realidade, eram totalmente egoístas e ridículas. Ela havia apagado completamente de sua mente o passado em que atormentara implacavelmente Isabela e a tratara pior do que uma serviçal. Mas Eduardo, em seu estado extremo de pânico, agarrou-se à proposta enlouquecida de sua mãe como um homem se afogando se agarra a uma palha. É isso. Os papéis do divórcio ainda estão na minha pasta. Eu não os entreguei ainda, então legalmente ainda estamos casados. Ela não pode fazer isso comigo, seu marido. Com as mãos trêmulas, Eduardo puxou sua pasta de negócios para si e pescou os papéis do divórcio que Isabela havia assinado silenciosamente. Se eu rasgar isso, sou o marido da vice-presidente do conselho do Grupo Moreira Salles. Minha posição está segura. Com um som de rasgo, ele rasgou os papéis do divórcio em pedaços e começou a rir histericamente. Mas aquele patético vislumbre de esperança foi esmagado em um instante. Bang! Um barulho alto ecoou pelo escritório novamente e a porta foi aberta com um estrondo. Você simplesmente não sabe quando desistir, Almeida. Parado ali estava o CEO de sua empresa, com o rosto vermelho de raiva. Atrás dele, vários homens desconhecidos de terno com rostos severos, bem como seguranças. Senhor, não é o que você pensa, é um mal-entendido. A Isabela é minha esposa e estou prestes a ir falar diretamente com Moreira Salles. Calha a boca, você ainda está falando besteiras numa hora dessas? O grito do CEO fez as janelas do escritório tremerem. Acabamos de receber uma notificação oficial do Conselho Jurídico do Moreira Salles. É uma montanha de provas definitivas de que você vem desviando o dinheiro da empresa há anos e recebendo propinas de subcontratados. Cada recibo de suas estadias em hotéis de luxo com sua amante está devidamente contabilizado. O CEO bateu uma pilha grossa de arquivos no rosto de Eduardo. Os documentos se espalharam pelo chão. Eram todas cópias do livro caixa secreto que Eduardo havia escondido em seu cofre. Você está demitido por justa causa a partir de hoje. E isso não é tudo. Vamos processar.
pessoalmente pelos danos maciços que nossa empresa sofreu e pelas multas de nossos clientes. Uma estimativa aproximada não é inferior a 250 milhões de reais. 250 milhões. Os olhos de Eduardo se arregalaram e ele parou de respirar. Era uma cifra sem esperança que ele nunca poderia pagar em uma vida inteira. Levem este criminoso nojento daqui. Não o quero na minha empresa por mais um segundo. Ao sinal do CEO, seguranças corpulentos agarraram Eduardo por ambos os braços. Não, me soltem. Eu sou marido da vice-presidente do Conselho do Moreira Salles. Se eu contar para a Isabela, ela mandará demitir todos vocês em um instante. Arga. Eduardo foi arrastado pelo chão, soltando um grito patético. Espere 1 minuto. Eu sou a mãe do Eduardo. Como ousam tratar uma mulher de uma família proeminente com tanto desrespeito? Justo quando sua mãe estava prestes a confrontar histericamente os guardas, seu smartphone tocou estridentemente em sua bolsa. Seus ombros deram um solavanco. Com as mãos trêmulas, ela olhou para a tela. Era da gerente veterana de sua boutique. Alô, o que foi? Senhora, é terrível. As pessoas do banco acabaram de vir com um oficial de justiça e colocaram um aviso de execução na porta da loja. Eles apreenderam tudo no cofre, todos os vestidos. Outro oficial está a caminho da sua casa agora mesmo. Do outro lado da linha, vinha o som da gerente soluçando e o barulho rude de coisas sendo carregadas. Ah, minha reputação, minha vida na alta sociedade. O smartphone da sogra escorregou de sua mão e seus olhos reviraram enquanto ela desabava no chão em um desmaio profundo. Mãe, droga, me soltem! Me soltem! O que eu fiz? Eduardo gritou, com o rosto uma bagunça de lágrimas e ranho. Mas os guardas não mostraram misericórdia, arrastando a mãe inconsciente e o choroso Eduardo para fora do escritório e os despejando como lixo. O sol da manhã brilhava intensamente, jogado sobre o chão de concreto em frente à entrada do prédio. Eduardo foi recebido pelos olhares frios e curiosos dos funcionários que chegavam para trabalhar, e ele se encolheu em uma bola miserável. O homem arrogante, que apenas algumas horas antes se acreditava um executivo de sucesso, havia chegado ao seu fim patético. Isabela. Raspando o concreto, olhando para suas unhas sangrando, Eduardo se levantou com um olhar enlouquecido e injetado de sangue. Minha vida não pode terminar aqui. É isso, Isabela. Eu só tenho que ver a Isabela e falar com ela. Ela me ama. Ela definitivamente vai me perdoar. Tendo perdido completamente a sanidade, Eduardo deixou sua mãe inconsciente no chão e começou a andar com as pernas trêmulas. Seu destino era um só: a sede do colossal Grupo Moreira Salles, o edifício que se erguia no ápice da economia brasileira. Sem saber que o que o esperava não era um vislumbre de esperança, mas o desespero final e irreversível, Eduardo caminhou por seu próprio caminho para o inferno. No coração da Avenida Faria Lima, um arranha-céu imponente de aço e vidro, exalando uma aura imponente, erguia-se. Esta era a sede do Grupo Moreira Salles, o próprio coração da economia brasileira. As pessoas que iam e vinham eram todas da mais alta elite, vestidas com ternos sob medida. Neste saguão maravilhosamente polido, um homem com a gravata desalinhada, barba por fazer e olhos injetados de sangue invadiu, gritando freneticamente: "Preciso ver a Isabela Moreira Salles! Sou o marido dela! Vocês não podem me impedir!" "Senhor, você precisa se acalmar. Por favor, saia do local ou teremos que chamar a polícia." Preso por vários seguranças corpulentos, Eduardo continuou a lutar, sua voz ecoando com direito. "Tirem as mãos de mim! Tenho direito de ver minha esposa!" "Isabela, desça aqui e fale comigo." Os funcionários de elite ao redor passavam, lançando-lhe o tipo de olhar frio e desdenhoso que se daria a um pedaço de lixo. "Isabela, eu sei que você pode me ouvir. Eu estava errado. Nós ainda somos casados. Droga!" Eduardo gritou, tentando se libertar. Foi nesse momento. Que patético. Peço que não profane mais o saguão do Grupo Moreira Salles. Uma voz baixa, mas gelada, cheia de autoridade suficiente para mudar a atmosfera de toda a sala, ecoou. Os seguranças abriram caminho e, parado ali, estava um cavalheiro mais velho em um terno de 3 peças perfeitamente ajustado. Era o assistente executivo de Isabela, Sérgio. "Senhor Sérgio, você." Os olhos de Eduardo se arregalaram de choque, mas ele rapidamente viu uma oportunidade. "Diga a Isabela para descer aqui. Isso é um mal-entendido entre marido e mulher, e eu rasguei aqueles papéis de divórcio. Eles se foram. Nós ainda somos legalmente casados." "Legalmente casado?
Hã? Em que fantasia você está vivendo? Sérgio lançou um olhar frio sobre a forma desgrenhada de Eduardo, usando sua bengala para bloquear o caminho de Eduardo sem sequer tocá-lo. Aqueles papéis que você rasgou tão dramaticamente eram uma cópia colorida. O original foi recuperado ontem à noite, e nossa equipe jurídica o protocolou no tribunal às 8h30 desta manhã. Seu divórcio foi oficialmente finalizado. Uma cópia. Sim. Você agora é, aos olhos da lei, um completo estranho para vice-presidente do Conselho Moreira Salles. Os processos por danos e indenização serão entregues a você em breve. Uma conta de 250 milhões de reais, acredito. Não, isso é mentira, eu não aceito. Eu sou o marido dela. Ela não é nada sem mim. Ela era apenas uma garota solitária que eu salvei. Em pânico, Eduardo continuou a cuspir os mesmos insultos diluídos. Naquele instante, uma raiva de zero absoluto, desprovida de toda emoção, encheu os olhos de Sérgio. Você é realmente um homem tolo e sem esperança. Sérgio suspirou profundamente e olhou para Eduardo com a mesma expressão que se usaria para um inseto. Você realmente acreditou que foi promovido a VP e encarregado daquele projeto maciço de revitalização por mérito próprio? Hã? As palavras súbitas de Sérgio, Eduardo congelou. Pense bem. Um homem na casa dos 30 anos, sem um histórico de vendas excepcional e uma disposição mesquinha, consegue uma promoção em velocidade sem precedentes e é encarregado de um projeto multibilionário. E na hora certa, uma quantidade maciça de financiamento chega de um grande fundo de investimento. Um conto de fadas desses não acontece por acaso com seu talento medíocre. Acontece? O quê? Do que você está falando? Essa foi a minha habilidade. Meu trabalho duro foi reconhecido. Foi tudo um palco montado pelo grupo Moreira Salles. A verdade final da boca de Sérgio atingiu Eduardo como um golpe físico e todo o seu corpo ficou rígido. A senhorita Moreira Salles, não. A vice-presidente do conselho queria acreditar em seu caráter do fundo do coração. É por isso que o ex-presidente decidiu testá-lo, dar-lhe poder e dinheiro e ver se você era um homem de integridade ou apenas mais um parasita ganancioso. As palavras de Sérgio ecoaram pesadamente no saguão silencioso. Se você tivesse valorizado a senhorita Moreira Salles sem se tornar arrogante após sua promoção, aquele projeto de revitalização do centro teria sido um sucesso histórico. E em alguns anos você estava programado para ser oficialmente acolhido como um executivo do grupo Moreira Salles. Um executivo do Moreira Salles. Uma voz como se sua alma tivesse sido arrancada escapou dos lábios de Eduardo. Sim, um lugar no auge da economia brasileira foi prometido a você desde o início. Mas qual foi o resultado? No momento em que você conseguiu um pequeno título, mostrou suas verdadeiras cores e revelou sua arrogância nua, Sérgio falou com a frieza de um julgamento final. Você desprezou sua esposa como inútil, feriu sua dignidade com seu abuso, desviou dinheiro da empresa e desfilou com sua amante. Com suas próprias mãos, em prol de sua vaidade e desejos superficiais, você jogou o bilhete de platina mais valioso do mundo em um esgoto. Arga. O peso total de sua colossal estupidez caiu sobre ele. Ele não era superior nem talentoso. Ele não passava de um palhaço ridículo dançando na palma da mão de sua esposa, uma esposa que era tão gentil e poderosa quanto uma deusa. Seu status de elite e suas realizações. Tudo um brinquedo de caixa de areia dado a ele pela família dela. O que eu? Percebendo a profundidade de sua própria estupidez, sua arrogância sem fundo e a imensa escala do que havia perdido, os joelhos de Eduardo dobraram. Ele não se curvou. Ele desabou no chão de mármore impecável. Não era um apelo por perdão, mas um uivo animal e cru de perda. O que eu fiz? O que eu joguei fora? Ele bateu o punho no chão, um soluço gutural de puro arrependimento egoísta, ecoando pelo cavernoso e silencioso saguão. Ele chorou pelo dinheiro perdido, pelo status perdido e pelo futuro perdido. Ele chorou por si mesmo, mas Sérgio não lhe mostrou um pingo de simpatia e virou as costas para ele friamente. Tirem este lixo da minha vista e garantam que ele nunca mais pise nesta propriedade. Jogado como lixo pelos seguranças no assalto frio lá fora,
Eduardo olhou para cima. O maciço edifício do Grupo Moreira Salles, refletindo a luz do sol, erguia-se sobre ele como se para rejeitá-lo para sempre. O destino final para um homem que havia julgado e pisoteado os outros como inúteis era ser confrontado com a realidade brutalmente cruel de que sua própria vida havia sido completamente inútil. Era a mais alta forma de desespero. No último andar da sede do Grupo Moreira Salles, em uma sala que parecia olhar para as nuvens, o escritório da vice-presidente do conselho era mobiliado com uma pesada mesa de mogno e o interior refinado, desprovido de qualquer decoração desnecessária. De pé em frente à enorme janela de vidro da sala, eu olhava silenciosamente para a paisagem urbana de São Paulo abaixo, os carros e as pessoas se movendo como miniaturas. Uma vez, naquele pequeno mundo encaixotado, eu vivi com medo das palavras cruéis de Eduardo, suportando o assédio de minha sogra, vivendo como se prendesse a respiração. Agora, tudo isso parecia uma memória distante de uma vida passada. Uma batida discreta quebrou o silêncio e a porta pesada se abriu. Vice-presidente Moreira Salles, eu retornei. Bom trabalho, Sérgio. Parece que estava bem barulhento lá embaixo, perguntei sem tirar os olhos da janela. Sérgio caminhou silenciosamente para o meu lado e assentiu respeitosamente. Sim, o recém-demitido Eduardo Almeida estava causando uma cena no saguão. Eu lidei com o assunto e reforcei a segurança para garantir que ele nunca mais se aproxime deste prédio. A senhora não será mais incomodada por este assunto. E o que ele disse? Uma série de explosões patéticas. Ele alegou ser seu marido, depois desmoronou completamente quando confrontado com a verdade. Ele estava implorando por outra chance de ter tudo de volta. Ouvindo o relatório de Sérgio, soltei um suspiro curto e agudo. Outra chance. Ele nunca saberia por quanto tempo eu esperei por essas palavras. Por anos depois que nos casamos, enquanto seu abuso emocional aumentava e ele começava seu caso, tentei confrontá-lo muitas vezes. Sei que você está ocupado com o trabalho, mas podemos conversar? Se há algo de errado comigo, eu consertarei. Só quero que riamos juntos como costumávamos. Estendi a mão para ele tantas vezes, mas a cada vez ele pisoteava meu coração com suas palavras. Uma ralé, sem família, como você não tem o direito de ter uma opinião. É tarde demais, eu disse, colocando a mão na janela de vidro, meus olhos frios fixos na cidade. Depois que você desgasta a confiança de uma pessoa, a rasga em pedaços e depois pede para recomeçar. Esse tipo de mágica conveniente não existe no mundo real. A senhora está absolutamente certa, disse Sérgio com um profundo aceno, colocando o arquivo que segurava sobre a mesa. Com isso, todos os assuntos relativos a eles foram resolvidos. Este é um relatório de status final. Mas a senhora gostaria de ouvir sobre suas situações atuais? Sim, diga-me. Virei-me e sentei-me na cadeira da minha mesa, e Sérgio começou seu relatório em um tom calmo e objetivo. Primeiro, em relação à sogra. Sua boutique e empresa imobiliária faliram oficialmente hoje. Com a retirada do empréstimo bancário, tudo, desde o estoque da loja até os móveis de sua casa e até mesmo os produtos de grife e joias que ela acumulava, foi apreendido. Então ela acabou experimentando o escrutínio público que mais temia da pior maneira possível. Sim, ela se tornou o assunto de sua vizinhança e foi expulsa de sua casa como uma vagabunda. Ela não tem parentes a quem recorrer e aparentemente está se mudando entre motéis baratos, mas quem sabe por quanto tempo isso vai durar. A sogra era obcecada pelos conceitos intangíveis de status e conexões e me desprezara completamente, mas sua própria vida era uma fachada construída sobre dívidas maciças e vaidade. Agora que a fachada fora arrancada, não havia família de verdade em nenhum lugar do mundo para ajudá-la. Em seguida, em relação a Jéssica, a amante de Eduardo. No momento em que soube da queda de Eduardo, ela o abandonou e fugiu. Sérgio continuou com um sorriso um tanto frio. No entanto, os pagamentos do cartão de crédito pelos artigos de luxo que Eduardo vinha comprando para ela estavam todos em nome dela. Com as contas de Eduardo congeladas e seus pagamentos interrompidos, ela agora está sobrecarregada com centenas de milhares de reais em dívidas. As agências de cobrança já começaram a ligar. E com seu salário, ela inevitavelmente terá que declarar falência. A mulher que riu que você não pode competir com uma família de verdade também estava conectada apenas pelo frágil laço do dinheiro. De fato. E finalmente, em relação a Eduardo. Sérgio baixou um pouco a voz e olhou diretamente nos meus olhos.
Além de sua demissão por justa causa, ele agora enfrenta mais de 250 milhões de reais em passivos, incluindo danos maciços à empresa e uma reivindicação pela devolução dos fundos que ele desviou. Mesmo que ele declare falência, danos de atos criminosos como desvio de dinheiro não são quitáveis. Ele passará o resto de sua vida carregando esse crime e essa dívida, vivendo uma vida de absoluta miséria. Uma dívida de 250 milhões de reais e a perda completa de sua credibilidade social. Ele, que se acreditava um vencedor e zombava de mim como uma mulher indefesa que não consegue sobreviver sem mim, não apenas me perdeu, mas também seu status, honra, dinheiro, futuro, sua vida inteira. Acabou tudo, eu disse, respirando fundo e depois expirando lentamente. Senti o bloco de gelo frio e pesado que estava alojado no fundo do meu peito derreter com um estalo. Não havia tristeza, nem raiva, nada mais. Não importava por qual inferno eles rastejassem a partir de agora, nem uma única onda se agitaria em meu coração. Senhorita Moreira Salles, a senhora defendeu bem a sua dignidade. Sérgio olhou para mim não como um assistente, mas com o olhar gentil de um pai, e inclinou a cabeça profundamente. O ex-presidente certamente está descansando em paz, aliviado por vê-la livre das amarras do passado, de pé no auge do grupo Moreira Salles e começando uma nova vida. Lembrando da mão grande e calorosa do meu pai adotivo, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não vou mais olhar para trás. Tenho que corresponder às expectativas dele. Levantei-me e voltei meu olhar para a janela. À tarde, um raio de sol brilhante rompia as nuvens, iluminando a cidade de São Paulo com uma luz dourada. Agora, Sérgio, não há tempo para sentimentalismo. Qual é a minha agenda da tarde? Perguntei com voz firme, totalmente de volta ao meu papel como Isabela Moreira Salles. Sérgio instantaneamente voltou à sua persona de assistente profissional. Sim, às 14h. A senhora tem a reunião de aprovação final para o investimento em um novo empreendimento médico. Depois disso, tem uma reunião online com nossos parceiros no exterior. O dia que levou a vida deles a um fim completo foi também a nova linha de partida para mim, a órfã, para recuperar minha verdadeira liberdade e orgulho e para esculpir um futuro com minha própria força. Eu não esperaria mais que a felicidade me fosse dada por outra pessoa. Eu me ergueria com meus próprios pés e caminharia por esse mundo com minhas próprias convicções. Meu reflexo no vidro da janela estava mais claro e orgulhosamente radiante do que nunca. Meio ano se passou num piscar de olhos desde que assinei os papéis do divórcio e deixei aquele apartamento. As estações mudaram e um vento cortante de inverno agora açoitava São Paulo. Em um canteiro de obras gelado, um homem, com um uniforme de trabalho sujo de lama e graxa tremia, enquanto carregava um pesado cano de aço. Ei, você aí, velho, não fique aí parado sonhando acordado. Pegue o próximo lote de materiais agora. Um capataz na casa dos 20 anos, usando um capacete, latiu para ele sem piedade. Desculpe. Imediatamente, o homem curvou a cabeça obsequiosamente e agarrou o cano de aço com as mãos dormentes pelo frio. Era a visão patética do meu ex-marido, Eduardo, que uma vez se pavoneava acreditando ser um escolhido da elite e ria de mim como ralé. Sobrecarregado com uma dívida impressionante de 250 milhões de reais, ele teve, é claro, a falência negada. Expulso de seu apartamento de luxo, ele agora vivia em um quarto, em um cortiço decrépito, com banheiro compartilhado e uma corrente de ar constante, pagando algumas centenas por mês. Ele trabalhava na limpeza urbana durante o dia e em trabalho manual extenuante como este à noite. Dormia menos de 3 horas por dia e a maior parte do dinheiro que ganhava ia para pagar sua dívida. Seus antigos ternos de grife foram substituídos por roupas de trabalho esfarrapadas. E seu rosto, antes confiante, estava tão desgastado pela fadiga e desespero que ele parecia mais de 10 anos mais velho do que sua idade real. Enquanto Eduardo carregava os materiais pesados, ele pensava nos destinos ainda mais miseráveis das mulheres que o abandonaram. Sua amante, Jéssica, sobrecarregada com a dívida das centenas de milhares de reais em artigos de luxo que Eduardo lhe comprara, acabou em uma lista de devedores depois de tentar fugir de seus credores. Ela agora trabalha em um bar de quinta categoria na periferia da cidade, servindo bebidas baratas para clientes bêbados todas as noites, vivendo com medo dos cobradores, sua beleza jovem e chamativa se fora.
e sob sua maquiagem pesada, o esgotamento estava profundamente gravado. E sua mãe, que fora tão obcecada por seu status e conexões de alta classe, que implacavelmente me chamara de garota inútil sem família. Depois que todos os seus bens foram apreendidos, seus parentes a renegaram, chamando-a de mentirosa pretensiosa, e ela foi completamente isolada. Ela agora trabalha nos fundos de um supermercado. Suas mãos vermelhas e inchadas pela água fria, lavando e embalando alimentos preparados de manhã à noite. Sabe, eu não deveria estar fazendo esse tipo de trabalho braçal. Eu era uma socialite, ela murmurava para si mesma, apenas para ser repreendida pelo líder de turno mais jovem. Pare de mexer a boca e comece a mexer as mãos, vovó. Ela então chorava silenciosamente enquanto segurava uma esponja gordurosa. Para ela, que vivera sua vida de vaidade e orgulho, ser desrespeitada e receber ordens como uma trabalhadora de baixo escalão era um inferno em vida. Por quê? Porque minha vida acabou assim. Depois de seu turno, andando sozinho pela cidade gelada antes do amanhecer, Eduardo segurou uma lata de café de R$ 5 em suas mãos rachadas e soluçou. Eu era um VP de elite. Tinha uma amante linda, morava em um apartamento chique. Minha vida deveria ser perfeita. Foi nesse momento, na praça em frente à Estação da Luz, onde as pessoas corriam para pegar os primeiros trens, o enorme painel digital na lateral de um prédio piscou para a vida. E agora uma entrevista especial. Conversamos com a jovem líder que guiará a próxima geração da economia brasileira. Com a voz do noticiário de negócios da manhã, Eduardo deu um solavanco e olhou para cima. Exibida no centro da tela gigante estava uma mulher em um belo terno branco puro, sorrindo com confiança e equilíbrio. A legenda abaixo dela brilhava intensamente. Isabela Moreira Salles, vice-presidente do Conselho, Grupo Moreira Salles. Isabela. Eduardo engasgou e ficou parado no local. A mulher na tela irradiava um nível de beleza e aura que estava em um plano completamente diferente da esposa simples e sem graça que ele um dia desprezara. Seus olhos estavam cheios de confiança, mas também de uma profunda compaixão por todos. Sua voz, enquanto respondia às perguntas do entrevistador, ecoava claramente pela praça. Sim. O Grupo Moreira Salles planeja fazer investimentos ainda mais substanciais no apoio educacional para orfanatos e crianças sem família. O verdadeiro valor não se encontra em coisas visíveis como status social, títulos ou histórico familiar. O verdadeiro valor reside no coração sincero de uma pessoa que se esforça para seguir em frente. Não importa quão adverso seja seu ambiente. Suas palavras eram como uma lâmina afiada e gelada perfurando o coração de Eduardo. O verdadeiro sucesso nunca virá para aqueles que só conseguem julgar as pessoas por títulos e números e que se esqueceram da compaixão. Quero ajudar a construir uma sociedade mais calorosa, uma sociedade com coração, onde as pessoas possam se colocar no lugar umas das outras e estender a mão. Com suas palavras dignas, os passageiros que caminhavam pela praça começaram a parar um por um, olhando para o painel e murmurando. Que grande líder! No fundo da multidão, Eduardo, em suas roupas de trabalho sujas de lama, só conseguia tremer. A lata de café escorregou de sua mão e rolou no asfalto, deixando uma mancha marrom. Eduardo olhou para a poça imunda a seus pés e para a imagem radiante de Isabela na tela, e finalmente caiu de joelhos. A mulher que ele descartara como uma ninguém inútil era uma figura nobre, bela e respeitada no auge da sociedade. E ele, em seu lugar, havia esmagado o maior tesouro do mundo com as próprias mãos, agarrando-se, em vez disso, ao lixo barato de sua própria vaidade, e agora estava rastejando em uma poça imunda. Isabela! Isabela! Eu fui um idiota! Eu estava tão errado sobre tudo. Eduardo pressionou a testa contra o asfalto frio e chorou como um animal selvagem, alheio aos olhares das pessoas ao seu redor. Não importava o quanto ele chorasse, não importava o quanto ele se arrependesse. A mesa de jantar quente, o sorriso gentil dela e sua própria carreira brilhante nunca mais voltariam. Tudo o que restava para eles era um inferno sem fim de retribuição kármica, onde o desprezo e a frieza que eles mostraram aos outros seriam devolvidos a eles 100 vezes mais. Do painel gigante, a imagem de Isabela parecia olhar para os lamentos patéticos de Eduardo com um sorriso silencioso e completamente indiferente. Era o fim perfeito demais, satisfatoriamente impiedoso para pessoas arrogantes
que haviam descartado outro ser humano como inútil. Um ano inteiro se passou desde aquele dia na sala de estar gelada de Eduardo, quando eu silenciosamente assinei meu nome naquele pedaço de papel e terminei tudo. Minha vida mudou drasticamente. Os dias sufocantes de suportar abuso emocional e condescendência sem fim haviam desaparecido completamente, substituídos por dias gratificantes. Mas não importava o quão ocupado eu ficasse, havia um lugar que eu fazia questão de visitar uma vez por mês. O Lar da Esperança, aninhado em uma colina verdejante nos subúrbios de São Paulo, meu lar querido, onde eu me refugiei quando criança e que continuei a apoiar. Neste feriado, eu havia deixado de lado o terno formal e os saltos altos da vice-presidente, e estava visitando sob o disfarce de uma mulher comum, vestindo um suéter de tricô, marfim macio e sapatos baixos confortáveis. Isabela, você veio, vem brincar com a gente. Isabela, olha, aprendi a fazer uma cesta de 3 pontos ontem. No momento em que pisei no terreno, crianças sem família vieram correndo em minha direção com sorrisos radiantes. O prédio antigo, antes dilapidado e com correntes de ar, havia sido transformado pelo apoio total do Grupo Moreira Salles em uma bela instalação cheia do calor da madeira e equipada com as mais modernas comodidades. Ajoelhei-me e gentilmente acariciei as pequenas bochechas vermelhas das crianças, coradas pelo vento frio do inverno. Uau, isso é realmente incrível, mas cuidado para não se machucar, ok? Teremos bolo no lanche mais tarde. Sentindo o toque puro e quente das crianças, senti o último resquício de frieza que uma vez envolveu meu coração derreter como se fosse uma mentira. Eram todas crianças como eu fui um dia, que de repente perderam suas famílias e carregavam uma profunda solidão devido aos caprichos egoístas dos adultos. É por isso que continuei a fornecer-lhes programas educacionais enriquecedores e bolsas de estudo integrais para a faculdade, para que, quando crescessem, nunca mais tivessem que se desesperar por serem inúteis. Isabela, muito obrigada por vir hoje, mesmo com sua agenda lotada. A diretora Dona Elvira me cumprimentou com uma caneca de chá recém-preparado. O rosto, que tremia de medo há 1 ano por causa das ameaças egoístas do meu ex-marido, agora tinha apenas um sorriso calmo e gentil. De forma alguma, Dona Elvira. Para mim, este é o único lugar onde posso realmente relaxar como um verdadeiro lar. Ver os sorrisos brilhantes das crianças sempre me dá tanta energia. Sentamo-nos no deck de madeira recém-construído e ensolarado, e o sol de inverno quente e suave envolveu nossos ombros. A nova biblioteca, o novo laboratório de informática, as crianças os usam todos os dias, com os olhos brilhando, mas mais do que tudo, o fato de você vir ver los regularmente é o maior incentivo para eles. Foi você quem deu a essas crianças a liberdade e a esperança de escolher seu futuro, murmurou Dona Elvira, com os calos semicerrados enquanto observava as crianças correndo energeticamente atrás de uma bola de futebol no campo. Então sua expressão de repente ficou séria e ela me olhou diretamente nos olhos. Mas sabe, às vezes eu realmente me pergunto, se pergunta sobre o quê? Inclinei a cabeça. E Dona Elvira continuou em voz baixa, segurando sua caneca com as 2 mãos. Isabela, você perdeu seus pais cedo. Foi passada entre parentes e teve uma infância verdadeiramente difícil. Mesmo como adulta, você foi dilacerada por aquele marido terrível e sua família, sua dignidade pisoteada. Você experimentou sofrimento profundo o suficiente para que ninguém a culparia se você ressentisse o mundo, parasse de confiar nas pessoas e fechasse seu coração. Sua voz tremeu ligeiramente. Então, como você ainda pode ser tão gentil? Como você ainda pode ter tanta compaixão? Com essa pergunta direta, fiquei um pouco surpresa. E então um sorriso natural se espalhou pelo meu rosto. O que veio à mente não foram os rostos distorcidos das 3 pessoas que me chamaram de lixo, mas o sorriso gentil do meu pai adotivo, que me deu amor incondicional e me ensinou o que é a verdadeira riqueza. É porque Dona Elvira, comecei meus olhos ainda nas crianças brincando no campo, minha voz se espalhando suavemente pelo ar claro do inverno. Pessoas que conhecem a solidão não abandonam os outros facilmente. Solidão, sim. O vazio de não ser necessário para ninguém. O terror sem fundo de ser oprimido sem motivo e levado a acreditar que não tem valor. Eu conheço muito bem o quão escuro,
quão frio e como isso pode matar o espírito de uma pessoa desde o âmago. Coloquei suavemente a mão no peito. É por isso que quando vejo alguém tremendo na solidão e pedindo ajuda, não consigo evitar estender a mão. Se eu tivesse vivido uma vida como a deles, protegida por uma família de prestígio e dinheiro, uma vida onde nunca tive que imaginar a dor dos outros, eu nunca teria sido capaz de me conectar com os corações dessas crianças. Essa é a única força verdadeira que recebi daquele passado difícil, porque fui ferida. Entendo a dor no coração das pessoas, porque tenho um passado de perdas. Posso valorizar a pequena felicidade bem na minha frente como a coisa mais preciosa de todas. Vejo que você se tornou uma mulher verdadeiramente forte e bonita. Uma única lágrima rolou pela bochecha de Dona Elvira. Tirei gentilmente um lenço e enxuguei sua lágrima quente. Um raio de luz particularmente brilhante rompeu as nuvens, iluminando calorosamente o deck onde nos sentávamos. Olhei para o céu azul, alto e claro do inverno. Naquele dia, naquela sala de estar cheia de palavras cruéis. No momento em que assinei os papéis do divórcio sem derramar uma única lágrima, foi de fato o dia em que um casamento chegou a um fim completo. Foi o dia em que fui decisivamente traída e jogada fora, como um objeto inútil pela pessoa em quem acreditei com todo o meu coração e tentei construir uma vida. Mas agora, banhada por esta luz, entendo claramente que o que terminou naquele dia não foi a minha vida. Naquele momento, fui para sempre libertada de um lugar que não me valorizava e de uma vida de fingir ser alguém que eu não era. Uma vida de apenas suportar ser desprezado. Aquela noite, quando eles se vangloriavam de sua vitória, acreditando que me haviam dado minha sentença final, foi na verdade o brilhante primeiro passo para eu me levantar com meus próprios pés e recuperar minha verdadeira liberdade e orgulho. Eduardo e sua família, que só conseguiam medir o valor de uma pessoa por coisas frágeis como dinheiro, títulos e conexões, que nunca tentaram ver meu verdadeiro coração. Eles agora estão pagando o preço pela frieza que mostraram aos outros, provando o inferno onde rastejarão na lama pelo resto de suas vidas. As mesmas pessoas que zombaram de mim como uma órfã solitária, tornaram-se agora os seres mais desamados, mais solitários e mais lamentáveis de todos. Isabela, rápido! Vamos brincar de pega-pega. Vocês todos têm tanta energia. Já estou indo! Chamada pelas vozes brilhantes e saltitantes das crianças, pousei minha caneca, me espreguicei e me levantei. Sentindo a respiração definida da primavera no ar frio do inverno, corri em direção ao círculo de crianças. Minha vida pode ter várias dificuldades me esperando no futuro, mas nunca mais estarei perdida, porque tenho pessoas preciosas para proteger e o verdadeiro orgulho de acreditar em mim mesma.